Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge, estou sempre trazendo aqui para vocês alguma percepção ou ideia útil sobre os temas de Tom Campbell e de My Big Toe, minha grande teoria de tudo, físico americano e especialista em consciência. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o mito da caverna e a percepção da realidade. Eu não vou ficar falando sobre o mito da caverna, mas assim, está totalmente relacionado. Eu não vou destrinchar aqui. Eu vou falar sobre My Big Toe, sobre essas ideias e as correlações com esse tipo de pista que os antigos filósofos aí da Grécia já percebiam sobre a questão da realidade não ser exatamente o que parecia, ok? Antes de entrar propriamente no assunto, só um pequeno aviso. A gente lançou recentemente, fechou o carrinho aí do evento EAD com o Tom Campbell sobre expansão da consciência e da visão de mundo, né? Houve um interesse aí bastante forte. Muito obrigado a todos que procuraram, aos que se inscreveram, mas a gente percebeu no último dia ali que houve algumas restrições para várias pessoas que acabaram entrando em contato conosco com algum problema de falha no tema do cartão, o problema de acesso à internet. Então muitos, né, naturalmente acabaram deixando para a última hora e no último dia ali, não sei em que período, tiveram alguma dificuldade e andaram nos contatando sobre essa possibilidade. Então a gente vai fazer pontualmente uma reabertura do carrinho no mesmo endereço que estava antes. A gente vai postar links e vai enviar por e-mail para quem se cadastrou também para receber informações, um link especial aberto por um dia ao longo de amanhã, né? Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, para que quem perdeu essa janela e estava interessado e nos pediu, possa ir lá e fazer a sua inscrição nesse treinamento aí com o Tom Campbell, ok? Então, isso posto, vamos ao tema aí. Então, eu fiz esta publicação hoje sobre o mito da caverna. O mito da caverna é alguma coisa muito interessante, né? É claro que em linguagem em geral filosófica, em geral arcaica, né? Requer um pouco de entendimento, mas ele é muito simples no geral da coisa, né? E ele foi proposto pelo Platão lá antes de Cristo, né? Na época que despontaram os grandes filósofos da Grécia Antiga, isso alguma coisa entre 600 e 400 anos antes de Cristo, então por aí. Então assim, do que se trata aquilo? Aquilo se trata de uma percepção do filósofo, especificamente o Platão. Outros tiveram essa percepção de outras formas, mas a do Platão foi marcante, porque ele descreveu esse mito da caverna, né? E essa figurinha que eu encontrei essa semana e que acabei usando como inspiração aí para fazer esse compartilhamento, que está rendendo aí um movimento interessante. Não é propriamente um tema novo, mas assim, eu vi que atraiu bastante atenção, bastante comentário, então achei que era interessante aproveitar, porque o tema é muito rico, né? Então, o que o Platão teve de ideia, de forma muito simples, e eu não vou me deter nisso, apenas para mencionar, porque vale a pena, é a base do comentário hoje. Estamos falando de percepção, né? Naquela época os filósofos se questionavam bastante sobre a sua própria percepção do que era a realidade, né? Como que ela se constituía, se era real mesmo, se não era, né? E o Platão teve esse insight fantástico aí, de descrever isso como um cinema, né? Você olhar para a figura, né, as sombras batendo no fundo da caverna, né, aquelas pessoas acorrentadas ali, uma figura meio trágica, mas foi o que ele imaginou para poder dizer que aquelas pessoas só tinham aquela percepção, aquele ângulo de ponto de vista, né? E que no final é uma metáfora para nós estarmos acorrentados em algum tipo de ilusão do que pensamos que participamos aqui, né? É claro, tudo no mito da caverna são metáforas, né? Porque a metáfora é uma linguagem inteligível, flexível, cada um entende o que consegue entender daquela metáfora, e quanto mais a pessoa cresce e evolui, mais ela percebe outros pontos de vista, ela entende. Então a metáfora é muito adaptável, né? Então é muito bacana essa forma que o Platão colocou as coisas. E claro, eu não sei quem foi o artista aí que bolou aquele cartoon que eu utilizei, eu não encontrei a fonte, o nome do autor do cartoon, né, do desenho.
aquelas coisas que vão sendo compartilhadas, mas eu achei a imagem ótima e falei, vou criar uma postagem com ela, né? Você tem lá então como se fossem as cadeiras do cinema, o cara estão acorrentados, encostados na pedra, assistindo a tela, e a tela é criada por sombras de coisas que alguém está segurando e que estão se passando atrás destas pessoas, né, como se fosse o projetor do cinema, e sendo projetadas essas sombras pela luz que entra pela porta da caverna. Então é exatamente como um cinema, tem um projetor atrás, projeta na tela, e as pessoas estão ali sentadas assistindo. Então, o cinema é uma outra excelente metáfora, mas que a gente está tão acostumado que não percebe, né, para uma percepção mais ampla, uma percepção maior do que é a realidade nossa, ok? Uma percepção mais profunda, né, de um ângulo mais externo, né, de um ângulo mais amplo, como se você estivesse olhando do topo da montanha e percebendo que as coisas não são bem como parecem que são. Ou não são apenas o que parecem que são, ok? Elas são muito mais. Elas são aquilo que percebemos em algum nível e são muito mais em outro, ok? Quanto maior a sua visão, quanto mais expandida a sua visão, a sua consciência, a sua percepção de mundo, mais você pode perceber disso. E é claro que estes filósofos daquela época, né, estudando e se aprofundando nesses temas, de alguma forma eram iluminados em ter esta percepção e esta visão mais ampla. E eles já enxergavam exatamente as coisas como o Tom as descreve hoje. Por exemplo, Tom Campbell em metáforas mais modernas, como videogame, como simulação e como realidade virtual, e que a gente poderia também usar perfeitamente o cinema, o teatro, né? Mas naquela época era a ferramenta que eles tinham, e ele foi extremamente criativo. Platão foi extremamente criativo, né? Mas ele não foi o único e nem foi o primeiro, ok? Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. É que esta visão dele é ótima. Então você tem aquilo, e aquelas pessoas supostamente estão acorrentadas ali para explicar e ficar claro na metáfora que aquilo é a única coisa que eles viram por toda a sua vida, certo? Então para eles aquelas sombras são a realidade, são a vida, né? A vida maiúscula, a realidade maiúscula. Mas eles estão completamente iludidos, porque quem está do lado de fora da caverna e aprontou aquela maldade com eles, aquilo é óbvio, é um experimento mental, é como o gato quântico lá, né? Não tem nenhum gato, é um experimento mental, e aqui não tem ninguém acorrentado na caverna, é um experimento, é uma forma de experimento mental para você desenvolver este ponto de vista, para você avaliá-lo, para você aproveitar desta metáfora. Então, é como se as pessoas estivessem iludidas, né, zumbizando, né, e achando que a realidade é o que elas estão vendo na parede, e que a realidade maior, mais fundamental, não existe nada disso, né? Que a realidade é isso que nós estamos vendo na tela do cinema e que nós estamos vendo na tela holográfica do que a gente percebe como sendo realidade. E as pessoas estão tão imersas nisso que não se apercebem. O Platão, né, e outros tiveram essa iluminação de perceber que a coisa poderia ser e era mais profunda, né, mais ampla, né? Então realmente é uma figura poderosa, é uma metáfora poderosa, tá? Mas, como eu disse, não foi a primeira vez que perceberam isto, né? Se você pegar lá no Antigo Egito, atribuído a Hermes Trismegisto, sabe lá Deus quem foi e quando realmente escreveu isso, mas milhares de anos antes de Cristo, né? Sei lá, de 2 a 3, 4 mil anos antes de Cristo. Ninguém tem noção perfeita de quando isso apareceu lá. Muitas vezes a tradição anterior, como explica a professora Lúcia Helena Galvão, era oral a transmissão das coisas. Então, durante milhares de anos, aquilo foi sendo transmitido oralmente. Em determinado momento, com a invenção da escrita e com o empobrecimento da memória, isto passou a começar a ser escrito. Então, esses 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, sobre essa informação de Hermes Trismegisto, pode ser muito mais velho, inclusive, ok? Mas o que ele disse? Que a realidade é mental, que o mundo é mental, tá? Então, ele já está falando de uma linguagem, apesar de mais antiga, ainda mais próxima e parecida com a do Tom Campbell, que está dizendo, e pesquisou, investigou e descobriu, né, e está afirmando por A mais B, com toda a descrição de como isso funciona e por quê,
né, nos seus livros My Big Toe, que a realidade é consciência, a realidade última, lá embaixo, lá no fundo, é uma consciência fundamental que gera tudo, inclusive a nós, como unidades de consciência a partir dela. O único material que ela tem é ela mesma, consciência e informação. E ela evolui, cresce, cria oportunidades, desenvolve, experimenta as coisas, até chegar no ponto de experimentar a nossa existência e de criá-la, através de separação de partes de si mesma, que se identifiquem, que se percebam como consciências conscientes individuadas, né? E numa etapa posterior, a evolução de realidades virtuais, como a nossa, né, que parecem super sólidas, de uma qualidade imersiva, de uma precisão tão fantástica, de regras tão bem desenvolvidas e evoluídas, que parecem totalmente sólidas e reais, né? E onde a gente pode, sendo estas consciências originalmente individuadas, nos plugar a estes avatares que evoluíram aqui nesta realidade virtual como personagens de jogo e que são pilotados por nós. Não existe diferenciação. Nós somos a consciência individuada que somos e participamos desse jogo através desse avatar, conectados durante o pacote de experiência ou vida deste avatar aqui, ok? Então, só que, não é, parte das regras evoluídas do jogo e de otimização, que isso chegou ao longo dos éons, dos milhões ou milhares de anos em que isso evoluiu e que nós já existimos, né? Não temos apenas esta vida curta do personagem também, né? Isso evoluiu para que, da melhor forma, a forma mais eficiente que isso funciona é vir para cá sem memória anterior. Você vem com a memória, né, o conhecimento da sua qualidade de ser, da sua evolução espiritual, daquilo que você já aprendeu. Então você tem determinados valores, por falta de outras palavras, com os quais você já vem. Mas as memórias de vidas passadas e da vida fora deste ambiente, a gente vem sem. Isto é uma forma otimizada de funcionamento desta realidade, né? Então a gente entra aqui sem e acaba se identificando com o corpo, com o personagem, com o veículo, com o ambiente, com as coisas, com as posses, né? Tudo isso é absolutamente temporário, mas a gente se identifica. E não tem nada de errado com isso, né? Faz parte da realidade. Tudo que faz parte da realidade faz parte porque foi evoluído e é a melhor forma que a natureza da realidade, da consciência, evoluiu para disponibilizar este tipo de coisa. Então não tem nada propriamente errado. Tem coisas que vão dar mais certo e vão continuar progredindo, tem coisas que vão dar menos certo e vão acabar morrendo, né, no esquecimento, e a gente vai guardando aquilo que cresce e que aprende, ok? E a realidade também, ela vai implementando na realidade aquilo que vai evoluindo como melhores opções para que aquilo progrida mais e mais, e nós todos em conjunto. O objetivo de tudo é a evolução da consciência, a expansão da consciência, o crescimento da consciência. Mas, como eu ia dizendo, né, a gente entra sem memória, se identifica e acaba vivendo como aqueles coitados acorrentados na caverna, imaginando que só aquilo é realidade, tá? Ou, né, você está já mais expandido e já percebe além disso e já não está mais iludido que é apenas isto. E isto também né? Esta realidade, ela tem um valor imenso. É o fast track, a via rápida da evolução da consciência. Não viríamos para cá se não fosse isto, ok? É uma fantástica oportunidade de evolução da consciência. Por isso que nós, consciência que somos, nos plugamos no jogador aqui, ok? E aí você vai falar, mas tem gente que está com problema. Bom, cada um tem seu grau de evolução, a gente não tem que se comparar com os outros, cada um está passando pela experiência que acha adequada, que eventualmente se planejou, que aceitou, que se interessou, né? E essa experiência, para cada um, tem sua própria utilidade, além de ter utilidade para todos os outros ao redor que estão testemunhando aquilo também, ok? Mas cada um de acordo com o seu papel que se propôs a vir experimentar aqui. O importante é que, independente da desgraça que pareça estar acontecendo com cada um como personagem, a boa notícia é que, por melhor ou pior que seja essa experimentação, a aparência dessa experimentação do personagem, a consciência não sofre nenhum dano. Em qualquer condições, ela tem apenas oportunidades de evolução, de aproveitamento, de aprendizado, ok?
Então, vamos esquecer esse ponto aqui, porque não é o objetivo da discussão, mas tudo é experiência, tudo é aprendizado. Se aproveitado, você tem livre-arbítrio para aproveitar ou jogar fora. Tem muita gente que joga fora e pega outro pacote, né? E joga fora um monte de experiência, mas é o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós não somos obrigados, não estamos acorrentados. Agora, aquelas correntes do mito da caverna representam essa autoprisão que nós mesmos nos flagelamos de ficar iludido que aquilo é a única porção da realidade existente, quando na verdade existe mais e a gente não percebe porque não evolui, não cresce e não amplia o ponto de vista. Então, evolução resolve isso, é o remédio, né? E além do Hermes Trismegisto, também, para citar apenas mais uma outra fonte, além do mito da caverna de Platão, antiquíssima, talvez tão antiga quanto o Hermes Trismegisto, é o Tao, né, do povo chinês, né, que tem um mito da criação próprio, transmitido também inicialmente oralmente, e que posteriormente acabou sendo registrado em algum momento, né, bem mais recente, mas que é uma descrição da criação do universo digital, ok? Eu nunca vi nada mais parecido com física digital do que o Tao, né? Fora do ambiente da física digital, né? O My-Big-To é física digital baseada em consciência. E física digital, ela diz que a realidade é criada através de informação, né? Por programação. E como é que é o Tao? O Tao, rapidamente, não vou me aprofundar, né? Mas eu fiquei chocado quando vi como é que descrevia a criação do Tao. Exatamente, muito próxima da descrição da linguagem do Tom Campbell. Existia no início um grande vazio com enorme potencial, que se chama Wunji, se eu não me engano, né? Eu não lembro de todos os detalhes, mas que ele era vazio inicialmente, mas tinha potencial para ser tudo e criar tudo. Ok? Para ser o todo que existe hoje. Mas lá no início era apenas um potencial, um grande vazio. E que esse potencial, a primeira coisa que desenvolve, assim como em My-Big-To, é o 0 e 1, o positivo e o negativo, o yin e o yang. Então ele cria as duas coisas. Então é isso que ele fala. As duas coisas são os polos opostos ali. Então, no caso do Tom, na investigação que ele fez da consciência, na teoria que ele criou, a primeira coisa exatamente que essa consciência potencial, mais vazia, inicial, né, é com isso que ele começa, com dois pressupostos. Uma consciência potencial, mais vazia inicialmente, que está sujeita à possibilidade de evolução. Então, consciência fundamental e evolução. Começa vazia, começa a evoluir. E como é que ela evolui? Ela não tem nada, mas ela percebe, imensa que ela pode se subdividir em partes pequenas unidades, células de realidade, é o que ele chama, que podem assumir valor de 1 e 2, binário. Talvez possa assumir outros valores e formar uma base computacional mais evoluída, mas não precisa. Então ele parte sempre da hipótese mais simples, que ela tenha criado essa diferenciação das células em estado binário, né? Estando 0 e 1, sim e não, positivo e negativo, in e out, né? Que parece muito com o yin e yang, né? Que o Tom não tinha o menor conhecimento do yin e yang e do Tao quando começou a trabalhar com isso. Ele era um físico radical, né? Materialista. Ele começou a aprender sobre a consciência, começou a investigar, entrar em estados alterados, né? Fazer experimentações e chegou às suas próprias teorias. Não baseou em Hermes, em mito da caverna, em coisa alguma. Hoje, claro, né? Depois de pesquisar e comparar com outras coisas, porque ele chegou em coisas muito profundas, ele sabe disso, obviamente, né? Mas assim, eu mais ou menos fiquei sabendo do Tao e do My-Big-To ao mesmo tempo, né? Eu estava lendo e já traduzindo My-Big-To, participei de um curso sobre medicina chinesa e os caras citaram o mito da criação. Eu falei, nossa, isso é física digital, né? Estou entendendo tudo. Achei que ia ser um mistério a medicina chinesa para mim. Falei assim, nossa, pelo menos o fundamento da medicina chinesa, que é o mito da criação do Tao, é física quântica, né? Física digital, né, na verdade. Perdão. E fiquei extremamente surpreso. Mas é muito interessante porque eu tenho um ponto de vista, que não sou o único, obviamente, que tem, não sou o criador disso, mas assim, eu cheguei num ponto que descobri que era assim. E aí percebi que muita gente já sabia disso, né? Do alto da minha ignorância eu ainda não sabia, mas quando eu descobri que, sabe, isso é um conhecimento antigo. Mas, assim, a verdade
é fundamental, é uma, né? Cada um que acessa e busca essa verdade e a percebe, interpreta conforme os seus filtros, sua cultura, sua época, certo? Lá no Egito de uma forma, lá na China de outra, lá na Grécia de outra, e hoje, né, para um físico digital e pesquisador da consciência, isso dito é muito explicado de forma muito mais simples e muito mais transparente e clara, né? Mais inteligível para a nossa linguagem de época atual. Mas quando alguém acessa a verdade, esse é o ponto a que eu cheguei, né, por mim mesmo, apesar de muitos outros já terem chegado, só tem um caminho para você chegar a estas coisas, é por você mesmo. Você começar a perceber isso, fazer aquele clique, cair aquela ficha gigante no orelhão, que não existe mais, né, a ficha no orelhão, mas é uma imagem fantástica. Tem uma hora que a ficha cai, e essa ficha caiu para mim. Então hoje para mim é uma verdade, não é uma crença, por quê? Porque eu constatei isso por mim mesmo, né? E depois descobri que vários outros já tinham constatado, né? Não fui o criador, não estou assumindo isso, mas eu criei para mim mesmo, eu não sabia disso, acredite se quiser, como diz aquela brincadeira, né? A verdade é uma só, cada um a vê em determinadas épocas, em diferentes culturas e percebe de uma forma. E no final dá a sua descrição com aquela linguagem, com aquela roupagem. No caso, o mito da caverna, aí, por exemplo, ou o Big Toe, ou teoria da criação do Tao, ou Hermes Trismegisto no Egito, com o princípio básico, primeiro, de um mundo mental, né? Mas estão todos vendo a mesma realidade. Se você superar isso, crescer, expandir sua consciência, observar essas descrições, em vez de você achar que aquilo são crendices, quando você atinge aquela fase e começa a perceber por você mesmo, você percebe que estão falando da mesma coisa, né? Com uma precisão gigantesca de proximidade, com diferenças na roupagem e na língua. Por isso, né, que, entre outras coisas, esse símbolo do mito da caverna, essa figura que eu publiquei hoje do Platão, acaba chamando tanta atenção, porque ela descreve a realidade fundamental. Se troca aquilo tudo, tira a caverna fora, né, joga o Matrix em cima, o filme The Matrix, né, e onde você descobre como é que é possível, né, você ter uma realidade virtual imersiva, apenas por isso que o The Matrix é importante, né, por a gente perceber como funcionaria se a gente já tivesse tecnologia para uma realidade virtual imersiva, quão perfeita ela pareceria para nós, pareceria tão perfeita quanto a realidade como a gente vê aqui, né? Porque essa realidade é perfeitíssima, ela foi criada pela fonte, ela foi desenvolvida pela fonte, a fonte é poderosíssima, ela é gigantesca, né? Tu imagina que a fonte ia fazer uma realidade virtual vagabunda, fraca, e que tivesse cheia de bugs, que você fosse perceber os bugs? Não, você só começa a perceber quando você evolui, adquire consciência e domínio para começar a perceber detalhes tão sutis que te mostrem que aquela realidade é virtual, é informacional, e que ela é muito mais ampla e que esta parte virtual é uma parte dela, extremamente útil, extremamente verdadeira, não perde nada quando você cresce e percebe isso. Não é que, numa primeira impressão, quem não sabe lhufas da realidade e ouve dizer que é uma realidade virtual, então ela não vale nada, já joga fora, é um videogame. Eu estou descrevendo, sempre eu digo, a constituição da realidade, né? Como é que ela foi construída? Ela não foi construída com partículas, né, átomos, moléculas, prótons, nêutrons. Tudo isso é informação, né? Funciona com base no processamento, exatamente como você vê num filme, né? Como você vê na tela do computador, na renderização. Renderização é a geração da imagem a partir dos dados dentro do computador. É a geração do som, é a geração do tato, é a geração do olfato. Tudo isso é renderizado nesta tela 3D da realidade que a gente se percebe. Mas o que nós somos lá no fundo, consciência, recebendo este fluxo de informações da realidade, interagindo com ele, mandando informações de volta para o fluxo, para os outros participantes, recebendo dos outros participantes, como se fosse um grande videogame 3D interativo onde todos estivéssemos mergulhados. Super real e super útil. Okay? Desde que você entenda qual é a utilidade dele. Por que você decidiu vir aqui? Né? E aí, claro, se você decidiu vir aqui porque é útil e veio para determinadas condições, melhor extrair o melhor delas, para que você possa crescer, aprender e escolher outras condições
de outros aprendizados possíveis que você possa ter da próxima vez. Se você desperdiçar, vai ter que tentar de novo, né? É o que eu sempre digo, né? Desperdiçar, sim, você pode jogar fora tudo isso. Pode jogar fora cada coisa, cada decisão, cada escolha, cada oportunidade e até a vida. Mas isso é extremamente um desperdício gigantesco da oportunidade para a qual você mesmo se postulou e se integrou e se inscreveu, né? Então, você vai jogar tudo isso fora. É um esforço enorme. Tudo bem, fique à vontade. Ninguém está aqui para dizer que você tem nada. Eu acho um desperdício, né? Você que tem que analisar. O que eu estou tentando dizer, a sua é a sua, né? Mas o que eu estou tentando dizer é que não confunda que dizer que a realidade virtual ela perde o valor. Não, ela continua tendo o valor que tinha antes, que é de crescimento, né? Oportunidade de aprendizado. E com o plus extra adicional, né? Que nem a facas Ginzo, né? Para quem se lembra, de que quando acabar o jogo, quando você sair na ponta, você entrou no nascimento e saiu na morte, né? São os nomes que a gente dá para entrada e saída do pacote de experiência vida, do jogo vida, né? Mas assim, vida é o que você tem como consciência, você é parte da consciência fundamental. Você também é fundamental em determinada medida porque você é parte da grande consciência fundamental, da fonte, que alguns chamam de Deus em religiões, né? Mas que não requer esse nome, né? Mas fiquem à vontade para usar. Mas o Tom já especificamente não usa, e eu tampouco, porque é um nome queimado, porque tem muitas coisas que já vêm à cabeça com esse nome, né? Castigo, anotação dos pecados, expiação, karma, né? Então nós estamos tentando entender como a realidade é, independente dessas crenças. Então, assim, qualquer crença, existem bases e fundamentos da verdade, porque alguém viu parte da verdade, mas isso foi distorcido ao longo do tempo. É apenas isso que nós estamos dizendo. E o melhor é entender a realidade crua como é, porque são as regras do jogo, né? Desvestida de todos os misticismos que foram colocados aí em cima por cada má interpretação que foi feita, tá? Cada interpretação ela vai ser necessariamente parcial e provavelmente distorcida. Então, melhor você tratar de entender diretamente. É a única forma, né, que você tem de utilizar isso melhor, de ter uma vida mais leve, né? Ficar seguindo as instruções dos outros, né? Instrução não leva você a lugar nenhum. É experiência, aprendizado e crescimento e expansão que levam você para frente. Porque toda a consciência busca isso. Se você não estiver fazendo isso, você está desperdiçando e jogando fora a oportunidade que a sua consciência, né, originalmente escolheu quando entrou aqui e esqueceu, né, propositadamente a memória disso. Mas que está tudo guardado lá, né, toda a memória disso, e que você tem acesso, se desenvolve para isso, e quando volta lá você tem acesso a isso. Você não é melhor do que você saiu daqui. Você vai ser tão bom quanto sua qualidade de desenvolvimento, de ser ou espiritual, ele é a melhor que você tem agora. Você entrou com o que você tinha. Se você conseguiu evoluir, você vai voltar melhor. Se não conseguiu, vai voltar igual. E se voltou atrás, andou para trás, vai voltar pior. Mas você tem a mesma qualidade do seu eu maior, da sua centelha. Você é você, não existem duas pessoas. Você apenas está experimentando a vida através do ângulo de visão do personagem, ok? Então é disso que se trata o mito da caverna. A realidade, no final das contas, é percepção. Para aqueles caras dentro da caverna, a percepção de que a realidade eram as sombras que estavam na parede, ok? Para nós, às vezes, a realidade, a impressão nossa é de que é o que parece ser este mundo material, do qual a gente não leva nada, né? E que só leva aprendizado, né? Não leva nada material, porque nem material é, ok? Mas tem muita gente que está iludida, totalmente mergulhada, como no filme Matrix, achando que a ilusão é a realidade, sendo que a realidade do filme Matrix é que os caras estão dentro daquelas cubas plugados pela nuca. Mas aquilo é o filme Matrix. A realidade virtual aqui, baseada na consciência fundamental, ela é benigna, ela não é maligna, não são máquinas, não são alienígenas, não são pessoas do futuro controlando você, controlando ninguém. Não, você veio aqui por vontade, você é livre, ninguém é obrigado a nada, ok? Então, esta realidade de My Big Toe, esta percepção, esta compreensão é libertadora, libertadora. Se você entender, se você experimentar e se você concluir que é válida para você, porque não é para você acreditar em nada. A frase uma das frases fantásticas do Tom, eu não vou dizer nem que é a mais, porque são muitas, né? Mas é que não existe tal coisa como uma crença boa. Tom Campbell.
aspas. Né? Então assim, não, você não precisa de mais uma pilha de crenças My Big Toe para pesar na sua vida, ok? Se interessar por conhecer My Big Toe, que seja por entender o funcionamento do mecanismo da realidade, ok? Então, por favor, espero que tenha sido útil, né? Esses comentários, e é muito interessante toda essa questão do mito da caverna, porque está ligada com a realidade como ela é, né? A mais ampla, né? Ali você tem uma visão da realidade mais ampla, ainda que isso não fica imediatamente perceptível, mas é como eu disse, é uma metáfora. Metáfora, cada um entende da metáfora aquilo que logra entender com o conhecimento, a amplidão a qual chegou, né? Cada um faz o melhor, outra frase do Tom é, cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem, né? Com o conhecimento que tem, né? Com a evolução que tem. Esse é que quer dizer o aquilo. Cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem. Então você faz o quê? Você pega a metáfora, interpreta e entende ela o melhor possível que você consegue hoje. Daqui 10 anos, ou daqui um mês, ou amanhã, com novos entendimentos, com novos crescimentos, você vai entendê-la de forma diferente, vai entendê-la mais ampla, vai ver vários aspectos diferentes dela, ok? É assim que a gente cresce, crescendo em percepção. A mesma coisa passa a ter outro significado, porque a nossa percepção se ampliou, porque nós evoluímos, porque nós nos expandimos. É disso que se trata My Big Toe, ok? Se alguém tem alguma dúvida, é disso que se trata. E é claro que a consequência é, entendendo melhor, viver melhor, ser mais feliz, ser mais livre, tá bom? Isso são consequências. Mas é isso que o Tom nos ajuda a compreender melhor, se você tiver interesse e der a oportunidade de buscar saber mais, tá bom? Um forte abraço a todos, espero que tenha sido útil, né? É um tema muito empolgante, muito intrigante, acabei me estendendo, indo muito além do que eu pretendia, tá bom? E de novo, lembrando só no final, se alguém quiser de novo, para quem se inscreveu, se interessou e está recebendo e-mails, a gente vai abrir amanhã uma pequena janela de um dia final para compensar alguns problemas que ocorreram aí até o fechamento de pessoas que reportaram que não conseguiram se inscrever no EAD do Tom Campbell, que é um treinamento remoto aí, um evento remoto que você pode assistir de casa, de qualquer aparelho por um ano, tá? Você pode ver, rever quantas vezes quiser, ir e voltar. Então está traduzido, né, com legendas os vídeos do Tom, que eu mesmo fiz, o pessoal da Mabel Dias incorporou nos vídeos para nos ajudar, então as legendas estão lá. E você tem vídeos complementares por mim, como este aqui, similar a isto, ok? Que é facilmente entendível em português, né? Em termos de linguagem, tá bom? E tem outros materiais lá, se você se interessar, amanhã abre uma pequena nova janela e a gente vai divulgar isso pelos e-mails de quem se cadastrou aí. Tendo curiosidade, quiser saber, é só perguntar e eu te incluo na sequência do e-mail, na sequência não, no e-mail que vai ser enviado a respeito da reabertura aí, tá bom? Tenha um bom dia, espero que tenha sido bastante útil para você, foi muito interessante para mim, obrigado por quem participou mesmo sem avisar. Estão perguntando aqui como fazer, me deixa o e-mail aí, me passa o e-mail na mensagem, o nome e o e-mail, e eu incluo você para receber o e-mail do aviso do link, ok? Deixa o e-mail aqui, me passa por mensagem ou por WhatsApp, tá? Eu vou pôr amanhã, durante o dia, também vou tentar pôr aqui o link direto no link do site aqui, tá? O nosso, assim, tem uma descrição do nosso perfil, tem um link lá, se você entrar lá você vai ver. Você clica, mybigtoe.com.br/menu, você clica ali, é o único link clicável, né? Além dos botões e dos arrastar para cima, e você vai direto lá na nossa página onde tem essas informações. Amanhã esse link vai ficar provavelmente direcionado para a página da inscrição enquanto ela fique aberta durante o dia. Então, para quem ainda se interessar, amanhã vai ter essa oportunidade, tá bom? É um rescaldo aí por conta dos problemas do fechamento na segunda, tá? E agradeço, né? Lembrando, eu sempre lembro mais alguma coisa. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Houve um interesse bastante alto nessa possibilidade do evento EAD. E houve várias inscrições, muito obrigado, isso deu muito trabalho, é muito reconfortante ver que vai ser útil para muita gente, tá bom? Forte abraço a todos.